a paz neste sábado, a alegria vem estar em nossos corações, que você venha crer cada dia mais. Eu gosto muito da palavra do livro de Neemias, né? No capítulo 2 de Neemias, no versículo 2, diz assim: E o rei me disse: Por que está triste o teu rosto? Pois não está doente? Não é isso, senão tristeza de coração? Então temi muito, em grande maneira, e disse ao rei: Viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais, assolada, e tendo sido consumida as suas portas a fogo? E o rei me disse: Que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Amém? Tudo que nós temos que fazer, em primeiro lugar, nós temos que pedir direção a Deus, né? Nunca podemos dizer, eu vou, vai acontecer. Nós nunca podemos colocar o eu na nossa frente. A palavra do Senhor diz que Neemias, no versículo 1, quando seu irmão chegou até a ele e falou que a cidade dos seus pais, os sepulcros, estavam tudo consumidos, as portas estavam queimadas a fogo. O que foi que ele fez no capítulo 1? Ele começou a orar, começou a pedir direção a Deus, porque ele era um servente, ele tinha um emprego, ele servia ao Senhor, o rei daquela época, né? Não o nosso Deus poderoso, mas ele tinha um emprego. Ele servia ao rei. Antes de ele servir qualquer coisa ao rei, ele provava. Se não acontecesse nada com ele, aí o rei tomava ou comia. Porque naquele tempo era assim. Os serventes, eles iam servir, mas primeiro o rei tinha medo de algo que alguém pudesse ter colocado ali. Então o servente ou bebia ou comia alguma coisa para que o rei pudesse comer. Então o rei, ele muito estimava, né, Neemias. Tanto é que quando ele foi ao encontro do rei, né, o rei falou para ele: porque o teu semblante está triste, né? Ele conhecia quem era Neemias. Ele sabia, por ele falar aquilo, ele sabia que algo estava acontecendo. Ele falou: o teu semblante está triste. Aí ele falou: como eu não poderia estar triste, sabendo que a cidade do sepulcro dos meus pais está assolada, os muros de Jerusalém foram derribados, as portas foram queimadas a fogo? Aí ele pediu, o rei falou: o que é que tu queres que eu lhe faça? Aí vem o que nós lemos no versículo 4. E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei a Deus dos céus. Então, o que é que tu me pedes? Ele falou: primeiro eu vou orar a Deus. Quer dizer, ele orou ao Senhor, ele pediu direção ao Senhor, se ele poderia falar aquilo. Ele orando, Deus assim o autorizou, né? E o rei deu todos os materiais, ele levou cartas para onde ele passasse, ele fosse liberado para chegar até Jerusalém. O rei escreveu, o rei assim
deu as cartas a ele, além de dar as cartas, porque tudo quando vem da direção de Deus, tudo quando nós fazemos antes de orar e pedir a Deus, tudo dá certo. Tudo dará certo nas nossas vidas. Nada vai ser em vão. Tudo será certo na direção do nosso Deus. E a palavra do Senhor diz que ele foi. Foi não só ele, mas foram muitos com ele. Ele foi do seu coração o desejo. E o rei ainda deu muitos servos dele para ir com ele, para ajudar ele naquela construção. Mas Neemias, ele propôs algo quando ele chegou naquela cidade. Ele saiu para ver como se encontrava Jerusalém. Quando ele chegou no lugar, como se encontrava Jerusalém. E a palavra diz que ele foi de madrugada, mas o que Deus tinha proposto no seu coração, ele não falou a ninguém. Ele ficou para ele. Tem coisas que nós não devemos falar. Tem coisas que nós não devemos passar à frente. Tem coisas que só é você e Deus. Então, aquilo que Deus propôs no teu coração, ele não falou para ninguém. Ele foi para fazer a obra. E ele olhou, ele verificou tudo. Só como tem sempre aqueles levantes, entre eles estava Sanbalat e Tobias. Quem eram esses dois? Esses dois eram o inimigo, né, do povo de Deus. Porque não queria ver construído de novo um muro. E o muro começou a ser construído. O muro começou a ser levantado. É assim que Deus quer na minha e na sua vida. Que nós começamos a construir aquilo que por um deslize, por algo que aconteceu nas nossas vidas, nós deixamos de levantar, de construir. Nós estamos vendo, mas não queremos, né? Nem falar e nem agir. A palavra do Senhor diz que a fé sem a obra, ela é morta. Os dois têm que andar junto, a fé e a obra. Tem que estar juntos os dois. Se você tem fé e faz tudo com fé, mas você não tem obra, de nada vai lhe adiantar. Tem que ter a fé e tem que ter a obra juntos. E Neemias, ele estava construindo e se levantaram, Sanbalat e Tobias, como muitos se levantam hoje em dia, né, para parar a obra do Senhor na sua vida, para parar aquilo que Deus ele tem para realizar na vida da tua casa, na vida dos de perto, dos de longe. Eu sempre falo dos de perto, dos de longe, porque eu tenho famílias, né, espalhadas neste Brasil, né? Tenho famílias em Brasília, tenho famílias em Manaus, onde se encontra meu pai, minha mãe, minhas irmãs, minha avó. Então, quando eu falo para os seus entes queridos, é que Deus, através da sua oração, ele lhe dá instrumento para que você possa levantar aquilo que está caído. Só que Sanbalat e Tobias mandavam cartas para outros reis e mandaram aviso. Ele lá em cima, no muro construído, os muros, estava construindo os muros de Jerusalém. E de repente, houve um convite para ele, para ir congregar em outro lugar. E a palavra do Senhor diz que Neemias falou: eis que estou fazendo uma tão grande obra, da qual eu não poderei parar. Olha a resposta certa, olha a resposta correta. Quando alguém vier a você e dizer: olha, essa obra não vai dar certo. Eu falei: não, aí você tem que ir na palavra. Você: não, vai dar certo. Porque a obra, Deus preparou. Eu orei para isso.
Eu jejuei para isso. Eu fiz um voto com Deus. E vai dar certo, porque eu estou fazendo uma tão grande obra que eu não posso parar. Nós temos sempre que ir com a palavra positiva. Quando alguém vier, você não pode, você tem que dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aquele que te chamou, aquele que te ungiu, aquele que disse: vai que eu estarei contigo. Vai, porque o general de guerra está na tua frente. Então você não tem que temer nada e não tem que temer a ninguém. Se é Deus no comando, se é Deus que está fazendo, vá, faça, porque Deus ele é fiel. Deus ele é poderoso. Ele não é Deus que envergonha os seus. Deus não envergonha os seus. O inimigo ele pode te envergonhar, mas Deus não envergonha. Ao contrário, a palavra de Deus é para levantar, a palavra de Deus é para restaurar, a palavra de Deus é para te dar ânimo, a palavra de Deus é para te construir cada dia mais na obra dele, te dar mais talento, te dar mais sabedoria, para você ser sábia, para você ser um homem e uma mulher ética, ser uma pessoa irrepreensível, para que Deus botou nas tuas mãos. Então faça o que Deus botou nas suas mãos. Acontece muitas vezes algum acidentezinho nas nossas vidas, para que não possamos ir fazer aquilo que Deus ele manda, mas nós temos a palavra. Não, eu vou, porque o general de guerra eu orei, então ele disse que ele está na minha frente. Se ele está na minha frente, algo grande vai acontecer. Algo extraordinário vai acontecer, como foi com Neemias. Não adiantou levar carta, não adiantou tramar contra a vida dele, nada. A resposta só foi essa: eu estou fazendo uma tão grande obra da qual eu não posso parar. Então essa palavra vai para você. Se você está fazendo uma tão grande obra, não pare por nada. Deixa quem quiser falar, deixa quem quiser te criticar. O importante é a tua comunhão com Deus. Se a tua comunhão está com Deus, se você é fiel a Deus e Ele está sendo fiel contigo, vá em frente, siga em frente e faça tão somente aquilo que Deus já colocou no seu coração. Amém? Que Deus te abençoe nesse dia, que Deus caminhe os teus passos, que nada você venha fazer sem a direção de Deus. Pergunte se Deus vai contigo, se Deus está neste negócio. Porque quando Ele dá o sinal verde, você segue. Você segue em frente. Sem olhar para ninguém, sem olhar para os falatórios, sem olhar para ninguém. Vai em frente. Então siga em frente e faça a vontade do nosso Pai, que está no alto, intercedendo pela minha vida e pela tua vida, certo? Que Deus te abençoe, te guarde, te ilumine cada dia mais. Que as bênçãos do Senhor venham ser enricadas, mais prosperado, mais e mais na sua vida. E que nada de mal aconteça na tua vida, na tua família, no teu trabalho, mas que Deus venha te dar sabedoria cada dia mais para crer naquilo que Deus falou, naquilo que Deus assim quer falar cada dia mais na sua vida. Faça o querer de Deus, faça a vontade do Senhor, porque grandes coisas tem o Senhor para a minha vida e para a tua vida. Assim diz o Senhor dos Exércitos.